Pelas bandas da UERJ. Uma conversa embalada ao som de jovens e experientes artistas sobre suas incursões no cenário musical independente. Salve, ouvinte da Rádio UERJ, você está aqui no programa Pelas Bandas da UERJ. Eu sou Ricardo Benevides. O programa hoje tem a honra de receber o Pedro Viáfora do grupo 5 a Seco. Tudo bem, Pedro? Opa, tudo bem, e vocês? Tudo bem, estamos fazendo um programa especial com vocês hoje por telefone. Primeira vez que a gente faz, viu, Pedro? Então, vai ser uma longa-metragem que deu origem à série. Que legal. Prazerzão estar aqui falando com você. Pô, maravilha, muito obrigado. O programa Pelas Bandas da UERJ, vocês sabem, ele tem a pretensão de mostrar a você, ouvinte da Rádio UERJ, o que há de melhor na música independente do Brasil, cantores, cantoras, compositores de todos os gêneros que vocês puderem imaginar. Vamos começar o programa, então, Pedro, batendo um papo sobre o 5 a Seco, esse projeto tão bacana. Ele existe há quanto tempo? Como é que ele se formou? Conta um pouco pra gente da história do 5 a Seco. Vamos lá. O 5 a Seco tem 9 anos, agora a gente se juntou em 2009. Foi uma ideia pretensiosa de fazer um show. Assim. A gente ia fazer uma temporada de shows, seriam 4 shows, 4 finais de semana seguidos, assim. Uhum. E aí eram cinco artistas, né? Todo mundo compositor, essa era a nossa bandeira, compunha em cima do violão e tal. É a coisa do coletivo, né? Um coletivo de compositores, não é isso que você fala? A gente durante muito tempo bateu nessa tecla. A gente é um coletivo, ainda bate nessa tecla, mas cada vez mais a gente vai ficando com uma cara de banda mesmo, né? Mas aí a ideia era essa de... A gente fazia shows, né? No começo ali, quando começou eu tinha 19 anos. A gente fazia show nos lugares aqui em São Paulo, com banda própria, então... No meu grupo tinha um baixista, um baterista, mais um guitarrista. Aí o Pedro Alteri fazia um show parecido, o Vinícius fazia um show parecido também. E aí o Vinícius teve a ideia da gente montar um show sem banda, onde a gente mesmo se viraria ali em instrumentos que não eram os nossos, assim, para poder fazer acontecer esse espetáculo aí, que era o 5 a Seco, daí que tem o nome também. Que eram 5, que dá essa ideia de não ter protagonismo, né? Eram 5 ali juntos no palco, e a seco porque não teria uma banda. Entendi. E aí essas apresentações, essas 4 apresentações aconteceram e depois vocês emendaram? Quando a gente fez o primeiro show, acho que foram 4 sextas-feiras, né? Quando a gente fez o primeiro, na véspera de fazer o segundo, a gente já tinha sido convidado pelo Nathalie para fazer no Itaú Cultural aqui em São Paulo, fazer um show em novembro. Isso era em julho. Então isso já deu uma sobrevida, a gente topou, né, falou, nossa, irado, vamos tocar no Itaú Cultural. E aí isso passou para novembro, aí a gente já ganhou uma sobrevida aí para saber o que a gente ia fazer, e acabou levando as coisas para frente e dando certo. Mas aí a ideia então já era fazer como se vocês tivessem, imagino que no primeiro show, um repertório envolvendo as canções de todos os 5, mais ou menos por igual, era isso, não? Sempre foi essa bandeira, assim, a gente dividiu como compositor, assim, né? Sim, sim. A gente sempre dividiu, até os dias de hoje, essa é uma tecla que a gente bate sempre, assim, de todo mundo ter o mesmo número de composição e o mesmo número de músicas que canta, assim, sabe? Entendi. Pra manter esse equilíbrio e não ter um protagonista, assim, na equipe. 5 a Seco democrático seria isso, né? Totalmente. Que legal. E aí, já no primeiro momento, vocês estudaram as canções uns dos outros e já havia interação pra mexer nos arranjos ou refazer os arranjos? Já tinha isso, não? Já tinha. No começo, no primeiro show, a gente tinha bastante violão, assim, né? Como é o instrumento base de todo mundo, então a gente, meio todo mundo sabia se virar no violão, e também tinha um lance que a gente não ficava o tempo inteiro 5 no palco. Hoje o tempo inteiro tem os 5 no palco, né? Já ficou com essa sonoridade de um grupo, assim. Entendi. Mas na época, às vezes, tinha música que fazia trio, tinha música que fazia duo, e aí o outro que não pegava o violão, tipo, colocava um pedal de oitavador e fazia uma linha de baixo. Entendi. Com o violão mesmo, assim, aí foi desenvolvendo. Acabou que o 5 a 5 virou uma escola, assim, pra gente, uma faculdade mesmo, assim, de desenvolver os outros instrumentos, desenvolver essa questão da roupagem, de como que a gente vai apresentar as músicas em instrumentos que não são os nossos de origem, sabe? Sem dúvida, até para criar uma linguagem que seja adequada a esse formato, né? Acabou virando uma linguagem nossa, assim, que não foi pensada, foi meio tipo no improviso mesmo. Pô, que barato. E aí já depois disso vocês começaram a planejar o disco, o DVD ao vivo no Ibirapuera, foi isso, não? Como a gente tinha nascido no palco, né, nasceu para ser um negócio, o 5 a Seco era um espetáculo de palco, sempre foi, né? Aí quando a gente queria gravar um primeiro produto, já existiam músicas no YouTube que a gente gravou ali nos shows
né, nesses primeiros shows na Sala Criando Tempo aí, nessa primeira temporada, e a gente subiu no YouTube, assim, numa época onde não tinha muito essa cultura de colocar música no YouTube e tal, né? Sim. E aí isso acabou virando, o pessoal acabou conhecendo as músicas através desses vídeos do YouTube. E quando a gente quis gravar, a gente pensou, pô, vamos fazer um DVD já e gravar. O caminho foi ao contrário, a gente não fez um CD e depois lançou um DVD, a gente lançou já um CD-DVD. Que barato. A gente está aqui no programa Pelas Bandas da UERJ conversando com Pedro Viáfora, do grupo 5 a Seco, hoje por telefone, pela primeira vez. E agora a gente vai ouvir uma canção deles, uma canção do Pedro Altério e do Tó Brandilione, Pensando Bem, aqui, pelas Bandas da UERJ. Pensando bem, melhor assim, você e eu. Até pensei que não era pra acabar. Você faz muita falta, dá saudade de lembrar de onde a gente iria. Tanta coisa pra viver que a gente nem dormia. Canto pra me convencer a encarar os dias. Nem paro pra pensar, tanto pra resolver, carreira pra traçar, festa e chá de beber. Nem mais me sinto só. Quando a saudade vem, nem lembro mais de nós. Melhor assim, meu bem. Pensando bem, nem paro pra pensar, melhor assim, tanto pra resolver, carreira pra traçar. Até pensei que não era pra acabar. Você faz muita falta, dá saudade de lembrar. Pelas Bandas da UERJ, Pensando Bem, do grupo 5 a Seco, eu tô com Pedro Viáfora. E me conte aqui, Pedro, essa canção que tem essa discussão tão atual sobre o mundo corrido, os temas que envolvem essa canção, essa correria, a necessidade da gente aprender a se desconectar um pouco, ou talvez achar um outro caminho. Esse tema é um tema recorrente nas composições de vocês? Vocês têm uma abordagem que seja sempre mais ou menos ligada aos temas do cotidiano? Como é que funciona a composição para vocês? Então, esse processo de compor, ele é muito intuitivo, assim, né? Geralmente as músicas nascem ou de uma ideia, ou de um acorde, ou de um tema que tá na cabeça, assim. Mas eu acho que o que move mesmo a composição é quando ela te emociona, assim, né? Sim, sim. Você faz aquele primeiro acorde, ou tem aquela frase e aquilo te arrepia, e aí vai dando linha para esse processo criativo. Assim. Mas para você, pelo menos, costuma acontecer primeiro letra ou primeiro harmonia ou mistura as duas coisas? Eu costumo muito fazer, quando eu faço parceria, o meu parceiro me manda uma melodia pronta e eu tento fazer uma letra em cima daquilo, né? Uhum. Então, quando é esse processo de fazer letra, é meio uma ideia de tentar meio psicografar o que o cara estava sentindo quando ele compôs aquilo melodicamente, sabe? Então, tipo, é por isso eu tenho muita dificuldade em fazer melodias, assim, letras para melodias de pessoas que eu não tenho muita afinidade, porque geralmente são os meus amigos, assim, porque eu pergunto, eu sei qual que o cara tá vivendo, eu tento entender mais ou menos qual que é aquele universo que ele criou quando eu tava fazendo a composição, a melodia, né? Entendi. Mas quando eu faço a melodia, geralmente também vem de um acorde, assim, cara, vem primeiro a melodia, eu acho que a melodia ela acaba meio guiando o processo letra, todo, assim. né? É. Entendi. E esses seus parceiros no grupo, Léo Bianchini, Vinícius Calderoni, Tó Brandilione, Pedro Altério. Ô Pedro, como é que tem sido? Vocês fazem canções juntos? Você escreve letras para canções desses outros artistas do grupo? Vocês costumam fazer a 2, a 3 ou eventualmente a 5 juntos? Então, nesse disco, particularmente, aconteceu pela primeira vez a gente fazer uma música todo mundo junto, assim. Uhum. Mas ela nasce de qualquer maneira, sempre, na grande maioria das vezes,
com a melodia primeiro e depois a gente coloca a letra, assim. Então, nas parcerias que tem dentro do grupo, geralmente uma pessoa faz a melodia e manda a letra para o outro. Então, embora Entendi. seja uma parceria, o processo criativo ele é individual, né? Aham. Tipo, o cara às vezes manda uma melodia que ele fez na casa dele para mim, e eu na minha casa sozinho faço uma letra durante demoro alguns dias, sei lá, meses, às vezes anos, mas vai saindo nesse processo. É porque é difícil sempre, né? Eu sempre entrevisto artistas aqui que dizem isso, que a construção, né, nem sempre segue o tempo que as pessoas imaginam que ela segue, né? Não é uma coisa que tem música que sai rápido, tem música que sai lento, é complicado sempre definir de uma forma só, né? Não tem uma regra, assim, cada música tem meio uma história, assim, às vezes tem música que você já tá completamente satisfeito com ela, mas tem uma frase que você não gosta, e aí demora 3 meses a mais pra você tentar acertar aquela frase, assim, sabe? A gente tem esse apreço também como um filho, assim, você quer que ele seja o melhor, né? Lógico que sim. Se não tiver alguma coisa que te incomoda, você não fica meio... Você não solta, né? Vamos ajustar. Não deixa ele sair, não. Super legal. E o ao vivo no auditório do Ibirapuera, que foi gravado em 2011, tem as participações do Lenine, do Chico César e da Maria Gadu, é isso? Como é que foi? Como é que vocês chegaram a esses artistas? Vocês já se conheciam? Vocês mandaram material? Já tinham uma amizade? Como foi? A Maria Gadu, a gente tinha... Ela tem a mesma idade, praticamente, a gente tinha amigos em comuns e uma admiração. A gente acabou se conhecendo, assim, no meio da música e fizemos um convite para ela e ela super topou, foi super bacana. O Lenine era uma relação de profunda admiração, assim, de ídolo, né? Sempre foi ídolo da gente. Você vê... muita influência do Lenine no nosso trabalho, na nossa composição. É um grande cara, né, também, além de tudo. Ele é sensacional. Que cara legal. E a gente estava uma vez num festival em Avaré, aqui no interior de São Paulo, chamado Fan Pop. A gente estava participando do festival e o Lenine ia fazer o show de encerramento, e a gente teve a oportunidade de conhecer ele, fazer uma roda de violão no hotel, na noite. E aquela noite foi uma noite bem inesquecível, assim. E aí, quando a gente estava planejando lançar esse disco, aí gravar o disco, rolou será que se a gente convidar o Lenine ele não topa? Quem que tem coragem? Aí o Todd, que tem coragem, ligou pra ele e ele falou, claro, tô dentro, não sei o que, foi uma emoção, assim. Eu lembro que quando o Lenine chegou pra ensaiar, que a gente tava lá ensaiando o disco, assim, foi um dia especialíssimo, todo mundo nervoso, falando, meu Deus, o Lenine vai chegar aqui agora. E que figura maravilhosa. E o Chico César também é um queridão, amigo nosso em comum, eu já conheci ele desde criança, assim, pela relação que ele tem com meu pai, com o pai do Pedro. Enfim, o Chico já era um cara também que estava no meio aqui, é um cara super antenado na molecada que estava começando. Então foi um batismo repleto de padrinhos, né, Pedro? Muito total. legal, muito bom. Eu tô aqui com Pedro Viáfora conversando sobre o grupo 5 a Seco, do qual ele faz parte, junto com Léo Bianchini, Vinícius Calderoni, Tó Brandiglione e o Pedro Altério. A gente vai ouvir mais uma canção deles. Agora a gente vai ouvir Lua Cheia, que é uma canção do próprio Pedro Viáfora, aqui, pelas bandas da UERJ. A gente anda inseguro, construindo muros no chão, arquitetando no escuro nossa direção. Viver de esperança cansa, eu sei, a nossa crença se abalou, mas frases de ódio não vão vingar. Chega pra cá pra falar de amor. A gente tá no dia a dia, às vezes a alegria não tá. Vivendo sem ter companhia, ninguém vai chegar. O mundo anda reclamando demais, a fé na vida não firmou, mas ondas do medo não vão soar, fúria e amargura não vão se impor. Deixa a tristeza pra lá, vem cá, na lua tá cheia, vamos contar histórias, falar de coisa boa. Vem cá, olhar para as estrelas, vamos criar memórias, elogiar pessoas. A gente anda inseguro, construindo muros no chão,
Pedro, essa coisa de viver de esperança cansa, mas vamos criar memória, vamos elogiar pessoas. Isso é uma coisa que, mais do que propriamente tema, né, é pra discutir, é pra abrir a cabeça e tem uma afirmação de princípio aí. As canções podem ser isso também, né, Pedro? Totalmente. Essa música, ela fez parte também num processo que a gente estava vivendo, né? Eu compus ela no ano passado e a gente já estava nessa... todo mundo meio brigando com todo mundo, teve processo político envolvido nessa história, e ela é meio um convite à contemplação da vida, assim, sabe? A gente um pouco respirar fundo, olhar as coisas boas. Criar memória, elogiar pessoas, junto, né? Ficar junto um do outro, se amar, né? Estamos todo mundo no mesmo barco aqui. Eu acho que essa música expressa bastante essa vontade de a gente ficar unido e melhorando a vida de todo mundo. Pô, que barato. Vocês então continuaram a trajetória e aí lançaram um disco Policroma em 2014. Já foi bem diferente, quer dizer, em relação ao primeiro, por conta da coisa dos instrumentos, da composição, já havia mais intimidade? Como é que foi? Foi um processo bem diferente, porque o Policroma a gente fez completamente dentro do estúdio. Então tem muito overdub, assim, não é o som da gente tocando ao vivo, né? Entendi. Como é no primeiro disco, e agora a gente resgatou isso no Síntese, que é esse último. No Policroma foi um processo de criação mesmo de estúdio, assim, overdubs. A gente se juntou com o Ali Siqueira, que fez a produção junto com o Tal Grande Leone. Uhum. Ficamos ali 17 dias na Gargolândia, que é um estúdio da família do Pedro Altério ali no interior. A gente ficou enfurnado ali, trabalhando foram 17 dias para gravar as bases do disco, assim, né? Uhum. Foi um processo também super importante, super engrandecedor, assim. Aposto que envolveu outro nível de relação também entre vocês, porque ninguém fica 17 dias juntos sem construir outras bases, né, do relacionamento. Total, com certeza super importante pra gente firmar esse alicerce que a gente tá firmado até agora, porque também ficar 9 anos juntos, né? Uma banda trabalhando precisa ter muita sintonia, né? Com toda certeza. E aí agora vocês, em 2018, lançaram Síntese, esse disco mais recente, digamos assim, com um trabalho que multiplica o que vocês tinham feito antes, é isso? O Síntese ele foi uma junção dos dois, né? Na verdade, esse nome, inclusive, traz essa ideia de o primeiro disco ser a tese, o Policromo ser a antítese. E o Síntese ser a síntese, assim, porque a gente gravou ele num estúdio, né, que era um estúdio de cinema que a gente fez, só que ao vivo. Então o play da banda é ao vivo, só que tem o tratamento de estúdio, assim. Entendi. Não tem público, não é aberto, não é um teatro, assim. Então ele foi meio a junção dos dois, assim, dos dois processos. Sem dúvida a gente não conseguiria gravar o Síntese se a gente não tivesse passado pelo processo do primeiro disco e do segundo disco. Pedro Viáfora aqui, representando o grupo 5 a Seco aqui pelas bandas da UERJ. Agora a gente vai ouvir mais uma canção deles, uma canção do Léo Bianchini e do Vinícius Calderoni. Agora a gente vai ouvir Canção de Lá, aqui pelas bandas da UERJ. Falar, calar, lembrar, esquecer, perder, achar. Adeus, olá, pegar, devolver, partir, voltar. E os irmãos de lá e os irmãos de cá vão perceber que a canção de cá, que a canção de lá tem tudo a ver. Falar, calar, lembrar, esquecer, perder, achar. Adeus, olá, pegar, devolver, partir, voltar. E os irmãos de lá e os irmãos de cá vão perceber que a canção de cá, que a canção de lá tem tudo a ver. Grito no vácuo que volta no eco que fala do outro e que faz sombra na tarde da paz. Falar, calar, lembrar, esquecer, perder, achar. Adeus, olá, pegar, devolver, partir, voltar. E os irmãos de lá e os irmãos de cá vão perceber que a canção de cá, que a canção de lá tem tudo a ver. Grito no vácuo que volta no
bandas da UERJ hoje à distância. Estamos fazendo por telefone com Pedro Viáfora, do grupo 5 a Seco. Pedro, esse som, então, as perspectivas de vocês para levar esse som adiante. Vocês estão fazendo espetáculos, eu sei que já tiveram em Portugal, eu sei que já tiveram fazendo shows no Rio de Janeiro, aqui com a gente, em outros lugares. Como é que faz para contratar o show, para achar vocês? Conta um pouco como é que o nosso ouvinte da Rádio UERJ faz para achar o som do 5 a Seco. Então, a gente está completamente em todas as redes, né? Todo o material está disponível no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas, né? Deezer. E temos o nosso site, né? 5aseco.com ou 5aseco.com.br. Lá tem os contatos para shows e inclusive esses canais aí, link para esses canais para quem quiser ouvir e conhecer. Estamos sempre também no Instagram, estamos na atividade aí, trabalhando e querendo chegar em todos os lugares. Pô, maravilha. E a partir de hoje, na Rádio UERJ, com a programação tocando vocês sempre, viu? Eu queria te agradecer demais pela entrevista. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter disponibilizado o seu tempo aí para bater esse papo com o nosso ouvinte. Pô, que legal. Eu que agradeço aí o papo e a oportunidade de falar. Obrigado, Pedro Viáfora, do grupo 5 a Seco. Eu sou Ricardo Benevides. O programa Pelas Bandas da UERJ tem produção da Eneida Leão, trabalhos técnicos do Eduardo Sobral, do Daniel Barros e do Gleidson Augusto. Eu sou Ricardo Benevides. Muito obrigado a vocês pela audiência e até a próxima. Pelas Bandas da UERJ. Apresentação: Ricardo Benevides. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Michel Fontanes. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3.